Regiane espera sinceramente que sim. Que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, né, sobre as grandes civilizações mundiais. Vamos entender, né, esse papel, né, de civilização que sempre foi colocado, sempre foi imposto, mas que a gente vai observar hoje as características de cada uma delas, tá bom? E aí eu começo antes de ir para a civilização mundial, revisando, relembrando com vocês um pouquinho sobre ONU e a regulação da ordem mundial, tá bom? Ainda estamos dentro do capítulo número 2 e a PRO foca com vocês por quê? Porque é essencial, é muito importante que vocês entendam o papel que a ONU ela desempenha hoje, tá bom? Nas atividades aí mundiais. Então ela foi criada em outubro, tá, de 1945, como uma das ações para a finalização da Segunda Guerra Mundial. Então eu já trabalhei, né, com vocês essa questão também. E aí a ONU ela tem como missão atual a defesa e a manutenção da paz mundial, atuando muito na questão da segurança dessa ordem aí mundial. Só que ela vai, né, e hoje ela atua em papel aí muito além. Por quê, professora? Porque ela trabalha na cooperação econômica, na questão de cultura, na questão de ajuda mútua em termos sociais, educacionais, né? Enfim, hoje ela tem várias ações e várias atividades. Lembro para vocês que a ONU ela tem algumas instâncias, né, dentro dela que vão atuar para poder fazer com que ela cumpra de fato seu papel. As principais são a Assembleia Geral, que a gente trabalhou na aula passada, e o Conselho de Segurança, que a gente também reforçou na aula passada, que vocês precisam, né, se apropriar disso daí. Qualquer dúvida, retorna aí à aulinha passada. Eu também coloco para vocês e relembro aqui com vocês a questão das organizações internacionais, tá bom? As OIs, como a prova colocou. O que são essas organizações aí internacionais? Como o nome está dizendo, são organizações que vão além de um único país, por isso internacional, tá bom? São organizações que reúnem aí grupos de países. Essas organizações elas podem ser continentais, quando reúne aí na sua composição os países daquele continente, pode ser subcontinental, tá bom? Quando pega somente uma porção, uma parte daqueles países, tá? Que compõem o continente, e também intercontinental, quando pega mais aí, né, mais países, né, de mais de um continente. Então, a gente tem que observar essas questões também. Qual é o objetivo e a finalidade dessas organizações internacionais? Hoje a gente tem uma infinidade gigantesca, tá bom? Os objetivos eles podem ser políticos, econômicos, culturais, sociais, tá? Militares, muito, né? Vem nessa ordem aí da questão militar. Então, a questão dos objetivos aí, a gente tem uma infinidade. A OTAN, como uma organização aí internacional, ela foi criada aí, né, durante a Guerra Fria, como eu falei para vocês, ela é uma organização militar e ela tinha aí como objetivo conter o avanço do socialismo. Isso no período que ela foi criada. Hoje, ela vem com a missão de fortalecer os países membros. Quais são os países membros? Os países, né, da Europa, né, que fazem parte da OTAN, e da América do Norte, tá bom? Então, esses países, eles integram aí essa OTAN com a finalidade atual de defesa, né, da questão aí militar desses países no forma atual. Na época que foi criada, conteve o avanço do socialismo. E a segunda, que a gente chama de OSCE, né, vai ser a Organização sobre a Segurança e Cooperação na Europa. Essa daqui, ela tem o objetivo de promoção da democracia, tá bom? E também fortalecer a ideia de doutrina liberal, ou seja, baseado, né, os países que fazem parte aqui no ideal de liberalismo econômico muito forte, voltado muito à questão econômica. Se ficou com alguma dúvida também, volta em aulinha, porque a Pró trabalhou isso, né, com mais intensidade na outra aula. Lembrando também a questão do terrorismo.
O terrorismo ele tá, né, um processo que está atualmente muito forte, principalmente na questão da globalização. O terrorismo, né, ele está relacionado com qualquer forma de violência física, psicológica, contra instituições e pessoas. Então, quando você viola, né, fisicamente ou psicologicamente qualquer instituição, qualquer, né, grupo aí social, qualquer pessoa, a gente vê na questão aí, né, desse atrelamento ao terrorismo. E o terrorismo hoje, né, a gente tem várias ações, né, voltadas para isso, principalmente por grupos, né, que inclusive defendem, né, e reivindicam aí alguns ataques. Também, se for com dúvida em terrorismo, volta lá à linha anterior. Agora nós vamos falar da nossa missão, que é as grandes civilizações mundiais. Então a Pro começa, né, entendendo aqui com vocês o conceito de civilização. O conceito de civilização surge justamente na França, aí no século XVIII, e ela vinha justamente nessa questão de ideia de civilização, vinha com a ideia de superioridade, na ideia aí do eurocentrismo. Então era colocada justamente para mostrar que eles tinham, né, essa tal de civilização e que precisavam levar para outros países. E justificavam assim várias ações, inclusive, né, a tomada de outros territórios. Essa era a função de civilização no momento que ela é criada. Só que hoje a gente trabalha com a lógica de civilizações, ou seja, já utilizando o contexto de a gente não ter somente uma, várias, tá? Porque quando ela é criada, na definição, somente uma, e precisava ser levada, né, e ser colocada como superior, levada para outros países. Atualmente não, a gente utiliza o conceito aí de civilizações no plural, porque afasta esse pensamento preconceituoso de que só existe uma, né, e que ela seria aí superior, tá bom? É esse civilizar. Então, a civilização, ele é o alicerce aí da cultura de um povo. Tudo que esse povo vai produzir, né, esse grupo humano vai produzir, está atrelado aí à questão da civilização, tá bom? Valores morais, tá bom? Normas, condutas, modo de pensar, de agir, a própria questão histórica, mitos, ritos, tá bom? Religião, tudo isso faz parte do processo de civilização. E a gente tem só um? Não, temos vários. Então, por isso, reforço o que a Pro já está colocando. A religião, inclusive, ela é um ponto que marca muito esse processo de civilização. Eu vou colocar a partir de agora as principais civilizações mundiais. Por que principais? Porque a gente tem uma infinidade gigantesca. Senão, eu vou passar aqui 3 horas falando para vocês sobre essas civilizações. Eu vou trabalhar uma a uma. Então, a gente trabalha em grupos para poder facilitar esse entendimento aqui de vocês, principalmente. Então, seguindo aqui, a Pro coloca o nosso mapazinho de civilizações, mostrando para vocês. Eu, né, monto aqui e coloco nesse mapa as 9 principais, apesar de não conseguir trabalhar ponto e características de todas, né, somente aí de 7 eu acho que eu consigo trabalhar com vocês nessa aula, mas a gente tem a civilização ocidental, que vocês já observam aqui, né, a localização pelo mapa, a América do Norte e uma grande parte da Europa, tá? A africana, que vai pegar boa parte da África subsaariana, né? A islâmica, que a gente vai perceber aqui, né, muito forte na questão da parte norte da África, né? E também a região do Oriente Médio asiático, tá bom? A cínica ou chinesa, que é a mesma coisa, pegando a região, né, da China. A hindu, pegando a região da Índia, né, porque a hindu né, praticamente especificamente ali na Índia. A ortodoxa, pegando aqui o leste europeu e muito forte ali na Rússia. A japonesa, né, no Japão, lógico, evidentemente. A budista, em vários pontos aqui da parte, né, setentrional, focando aqui muito essa parte, tanto setentrional como a meridional do continente asiático, e a latino-americana, que é a nossa, inclusive o Brasil fazendo parte desse grupo civilizatório da América Latina, né, pegando aqui todo esse processo. Então, um mapazinho eu consigo mensurar mais aí civilizações. Focando agora cada uma. Começo com a chinesa, tá? Que surgiu aí há muito tempo, né? É uma civilização muito antiga.
a gente tem a datação aqui, né, de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo, como a Bárbara colocou, tendo aí como base o confucionismo, né, que é também uma forma de religião que eles trabalham aí, né, então muito ligado a esses princípios, tá bom? E esses pilares também dessa religião, com áreas bem específicas que abrangem principalmente o sudeste, né, asiático, Vietnã, Coreia do Sul também, além da Coreia do Norte, além da própria, né, China. A japonesa, né, oriunda da civilização cínica, né, ou seja, da chinesa, tem como alicerces aí a cultura do budismo e também do confucionismo, como também processo aí, né, que ajuda demais. Restrita ao arquipélago japonês, então tem muito essa característica, tá ligada somente muito ali, né, como já ser um braço da chinesa, muito especificamente ali no Japão. A hindu é a civilização, né, indiana, ou pelo menos ali do subcontinente indiano, pegando também Paquistão, né, outras regiões que abrangem ali o subcontinente indiano. A sua origem vai remontar aqui, mais ou menos também, 1500 anos ali antes de Cristo. Muito ligado também às bases do hinduísmo como religião aí, tá bom? A islâmica é originária da Península Arábica, como vocês já estudaram o islamismo bem a fundo em história, tá certo? E também tem aí seu surgimento por volta do século 7, já depois de Cristo, ok? A partir dos ensinamentos, principalmente de Maomé ou Mohamed, como, né, queiram aí e já tenham escutado, espalhou-se ali rapidamente por várias áreas do Oriente, né, e do Ocidente também, mas muito ligado à questão do Oriente ali Médio, grupo civilizatório com características bem específicas. Seguindo aqui, a Pro lembra também a questão dos latino-americanos, né, a civilização aí latino-americana, né, que é fruto ali do processo ocidental, tá, deriva do processo ocidental, e começou a ser elaborada após a invasão ali, né, do processo, né, latino, né, da América Latina que a gente conhece, pelos europeus, né? Então, aí a partir desse processo de mistura que não ficou somente, né, entre os índios, né, os nativos e os europeus, envolveu também a cultura africana, foi necessário ali que a gente tenha, né, essa civilização própria, porque tem características próprias que vão inclusive se diferenciar aqui da ocidental, ok? Então, essa civilização aí latino-americana, ela vem muito nessa ideia de mistura do braço, né, nativo, indígena, europeu e também africano. A ocidental, ela surge aproximadamente ali 800 anos também já no processo depois de Cristo, com a construção da Europa pós-feudal, tá bom? Depois do momento do feudalismo ali muito forte na Europa. É ali que se consolida essa questão ali ocidental, dessa cultura, dessa civilização ali ocidental. Baseia-se principalmente no cristianismo, né? E aí vocês sabem que os valores, né, do cristianismo quais são, a gente, né, já entende muito bem a religião aí cristã, monoteísta, né, com características ali de acreditar realmente em Deus, e também a liberdade individual como sendo um traço muito forte dessa cultura ocidental. Atualmente ela já se espalhou, né, pela Europa, também pela América anglo-saxônica, e alguns pontos também influenciam a América, né, Latina, mas bem menos porque tem uma cultura particular na América Latina. Mas influenciou, por isso que a Pro também coloca para vocês aí. Então, aproveita esses resumozinhos, tá? De civilização que não é fácil de encontrar. E a civilização ortodoxa, tá bom, gente? Essa daqui já é uma civilização que ela deriva da civilização cristã, mas vai para o traço mais ortodoxo, que é muito ligado ao cristianismo romano, que vocês sabem que passou por um processo de mutação bem específico ali. Muito ligado à cultura bizantina, né, no período ali romano-bizantino. Então, essa cultura ortodoxa ela vai ser bem específica ali também ali do processo, né, da Europa oriental, tá bom? Justamente pelo processo de localização e consolidação. Tranquilo até aí?
resumozinho, né, bem bacana sobre as civilizações aí mundiais. A Pro também precisa lembrar a questão do ponto que é sempre colocado, a questão do mundo de possibilidades. Quando se fala atualmente essa questão das possibilidades, se atrela muito ao discurso ambientalista, tá? Então, focando também na questão das ações e das conferências que foram feitas, focando a questão aqui ambientalista. E aí a Pro cita aqui a Eco 92. Não foi a primeira, não foi o primeiro processo de pensar a questão ambiental, não foi. A gente teve aí o processo, né, de conferência anterior, em 72, tá, em Estocolmo. Então, já começando ali o pensamento ambientalista, porque os países começaram a perceber, né, que se não cuidar da questão ambiental, os recursos eles iriam se esgotar. E aí, a partir disso, foi pensar essas conferências, pensando nesse processo mesmo, né, de trabalhar essa questão ambiental. Então, preocupado com esse futuro, vamos colocar assim, do planeta, né, os países e também algumas organizações começaram a criar essas conferências para trabalhar a questão ambiental. Uma muito famosa é a Eco 92, ou Rio 92, tá? Foi uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro. A sede foi o Rio de Janeiro. E essa conferência ela foi uma conferência das Nações Unidas sobre e para o meio ambiente, tá bom? Pensando muito esse desenvolvimento sustentável. É tanto que é nessa conferência que surge a ideia aí de desenvolvimento, né, sustentável. Até então não era colocado, né? Desenvolver, mas que se desenvolva a partir de um critério que se mantenha, né? A partir de uma lógica que se mantenha, que não seja um desenvolvimento destrutor. Então era bem a lógica disso, tá? Ao final do encontro, né, ao final aí desse encontro que foi marcante, as nações elaboraram uma série de regras, de normas, de documentos para assinar, para poder botar, né, no papel as ideias e fazer acontecer. Pelo menos era o intuito aí dessa documentação toda que foi feita. As metas estabelecidas aí na Eco 92 começou a esbarrar na questão aí na oposição econômica. Porque o que foi pensado nesse momento da Eco 92, ela acabou, né, indo de encontro à questão econômica. Né? Por isso que muita coisa do que foi pensado na Eco 92, né, em conferências que aconteceram mais recentemente, também no Rio de Janeiro, né, em 2012, aí a gente já teve outra renovação aí da Rio mais 20, né, Rio mais 10, que foram conferências que foram acontecendo para acompanhar esse processo, né, de pensamento aqui no desenvolvimento. Não foi colocado em prática 100%, muita coisa não aconteceu justamente por conta da questão econômica, né, porque esse desenvolvimento econômico, ele fala um pouquinho aí bem mais alto, tá bom? E aí a Pro colocou alguns pontos que foram trabalhados aí nessa conferência. Primeiro, a conversão aí sobre a biodiversidade, como o próprio nome está dizendo, né? Foi um pensamento aí dessa Eco 92 voltada para uma organização tanto econômica quanto, né, regional aí, econômica, internacional, regional, pensada para que a gente tivesse aí benefícios na questão dos recursos energéticos. Pensar recursos energéticos que não degradasse o meio ambiente. Então, essa biodiversidade que ele fala é para uma biodiversidade de manter a natureza, mas também uma biodiversidade na produção e nas formas, não ficar restrito somente em uma fonte de energia. Então, foi muito colocado aí nessa convenção aí sobre biodiversidade. A convenção sobre mudança aí do clima foca, como o próprio nome está dizendo, né, foi assinado, né, por uma quantidade, né, bem expressiva aí de 154 países, pensando na questão dos gases, né, poluentes na atmosfera. Então, foi toda uma convenção trabalhando aí o ponto da questão climática. A Carta da Terra, né, é um texto, né, uma declaração com princípios, né, fundamentais aí para a construção de uma sociedade global, uma sociedade que tenha aí um intuito ambiental. Então, essa Carta da Terra, né, ela foi aí um documento que ela foi
sido elaborado nas últimas décadas, né, pós aí a conferência, para criar, né, uma sociedade mais justa, igualitária, né, e que principalmente pensasse na questão social. Também tivemos aí, né, a questão da biossegurança. Nessa ideia aqui da biossegurança, minha gente, a gente precisa entender o seguinte: qual é o ponto central aqui? O respeito à biodiversidade, ao equilíbrio ecológico e também do meio ambiente. Então, são ações que aconteceram dentro da Eco 92 que foram focando aí pontos que precisavam ser trabalhados. Aí a Pro colocou também a questão do protocolo de Kyoto. Vocês já ouviram falar sobre o protocolo de Kyoto, que é um dos eventos, né, que mais marcam quando a gente fala na questão da poluição, principalmente da poluição ambiental, mas muito ligada à questão da emissão aí de gases poluentes, tá bom? Então o protocolo de Kyoto, ele é bem anterior, na verdade, à questão aí da Eco 92, porque as discussões vêm aí da década de 80. Só que é justamente aí na Eco 92 que a gente tem o amarrar, né, no desenvolver pós também Eco 92, que as ideias da Conferência de Kyoto, elas vão ser amarradas, né? É tanto que surge aí o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto é o quê? Para que os países sigam para tentar diminuir a poluição, tá, ambiental. E aí previa o quê? A redução, né, de gases do efeito estufa, né, até 2012, e aí depois vai se prolongando porque os países não conseguem. A emissão de CO2, que a gente sabe que é um gás muito nocivo, né, a redução aí de níveis de outros gases, tudo isso para copilar na questão, principalmente atmosférica, tá bom? De poluição. E aí, eu também lembro aqui, para poder finalizar a aula de hoje, sobre as metas do milênio. Já foi atualizado, já foi colocado, mas a Organização das Nações Unidas, ela realiza a chamada Assembleia do Milênio no ano 2000. Qual a finalidade, professora, desse encontro? A finalidade, né, somente 2 países não participaram, que faziam parte aí desse processo da ONU. Todos os países que estavam naquele momento, né, participaram, com exceção dos que entraram agora, e ao final desse encontro foi aprovado a Declaração do Milênio, que são aí documentos, que são pontos que precisam ser desenvolvidos, são metas que foram estabelecidas e precisavam ser cumpridas, né, com relação à questão tanto social quanto ambiental mundial. Então, um conjunto de objetivos, que a gente chama assim os objetivos do milênio, né? Vocês já ouviram falar, com certeza, quando eu mostrar para vocês, já vocês vão ver. Ela visava o quê? Erradicar a pobreza do mundo e também desenvolver outros pontos, né, de cooperação internacionais. Quais são essas 8, né, metas aí, esses 8 objetivos do milênio? Primeiro, acabar com a fome e a miséria, né? Era o ponto, vocês já ouviram, né, essa imagem muitas vezes, mas a gente precisa entender qual o contexto de criação e por que a gente visualiza tanto, porque ele é um programa, né, para o milênio da ONU, né, justamente nessa conferência. E a ideia é que todos os países sigam e procurem, né, cumprir com esses objetivos, para uma questão de manutenção de paz mundial, mas também para atender esses outros pontos que a ONU também, né, fomenta, organiza hoje. Educação básica de qualidade para todos, não é só oferecer, mas também oferecer com qualidade. Igualdade entre os sexos, né? Aí valorização da mulher é outro ponto, aí é outro objetivo aí do milênio. Reduzir a mortalidade infantil, tá bom? A questão aí da saúde das gestantes, né? Que a gestação seja um princípio aí também de cuidado, de fato, para todas as mulheres, tá bom? Combater aquelas doenças mais graves, né? Mas aqui já entram outras doenças também, né? A AIDS, malária e outras doenças, como a Pro colocou, né? Que já acontece, né, com mais ênfase, inclusive na atualidade. Qualidade de vida e respeito ao ambiente, né? Tá? Entra aqui também. E
todo mundo trabalha aí no desenvolvimento com qualidade, né? Que esse trabalho aconteça, porque é necessário acontecer, mas que tenha uma certa qualidade. Tá bom, meus amores? Então, a Pro finaliza aí com vocês esse capítulo, que é um capítulo bem interessante e fundamental. Bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.